Primeiro quero agradecer pelo convite de estar participando aqui hoje. Para mim é super gostoso estar, talvez, trazendo uma visão um pouquinho diferente para um mercado um pouquinho diferente. Ixi, peraí, que foi no final. E vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho. Bom, peraí, só um segundo. Vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tá tudo certo? Tudo certo, você pode ir em frente. Legal. Bom, então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente chama de incorporando saúde. Meu nome é Andressa, eu sou médica, sou diretora da G7 Realty, que é uma incorporadora aqui de Curitiba. Vou só... Opa! Fechou a tela, né? Abre a apresentação de novo. Ok. Legal. Então, aqui na G7, a gente é uma incorporadora, a gente diz que a gente fala que a gente é uma boutique de negócios imobiliários. Nosso propósito aqui é unir as mentes criativas mais diversas do mercado para criar projetos que transformam a forma como as pessoas vivem no mundo. A gente não quer construir nunca nada do que já é padronizado, e sim criar projetos que inspiram e mostram novas formas de entender o comportamento das pessoas em relação às suas moradias. Nós somos uma empresa que tem uns 10 anos aqui de Curitiba, somos fruto de uma empresa que já existia de muitos anos, de uma empresa familiar aqui. Meu pai e meu avô são grandes construtores aqui da G7, de Curitiba, e a G7 é a empresa mais nova, de 10 anos, onde a gente tem alguns prédios que são reconhecidos aí a nível nacional e até internacional, com prêmios e chancelas, tanto de incorporação, como de arquitetura, design e sustentabilidade. Nós trabalhamos aqui com uma filosofia que a gente chama filosofia LEDs, que é localização, exclusividade, design e sustentabilidade, como os pilares de desenvolvimento de todos os nossos projetos, onde a gente acredita que assim a gente entrega uns projetos mais transformadores. E aqui a gente está lançando o Age 360, que é um prédio que fala bastante sobre saúde, que eu vou usar ele como um exemplo aqui do que a gente tem feito, e na verdade trazer algumas reflexões para vocês, tá? Bom, meu nome é Andressa, todo mundo me conhece como Drica, e eu sou médica. Eu fiz medicina, me formei, fiz tudo direitinho, fiz residência de clínica médica, trabalhei mais de 10 anos na área médica, onde a minha paixão é saúde, mas eu costumo dizer que saúde a gente não faz dentro de hospital e nem de consultório médico. Saúde faz parte do dia a dia das pessoas. E eu tenho uma formação um pouquinho diferente, então, além da parte médica, eu fiz curso de gestão, sempre também, minha família, né, sempre foi empresária, então eu sempre trabalhei muito com essa parte de negócios e de desenvolvimento de serviços. Tive a oportunidade também de acho que sou muito inquieta, e fui estudar inovação lá em 2012, 2013, para entender justamente o que tinha de mudança no mundo em relação ao que as pessoas chamavam de revolução digital, que a gente pudesse criar coisas novas. Fui estudar na Singularity University, que hoje é considerada uma das universidades mais inovadoras do mundo, que ela fica dentro da NASA, então eu morei na NASA, nos Estados Unidos, justamente para entender o que ia acontecer nesse mundo que nunca foi tão rápido e nunca mais vai ser mais devagar, nunca mais vai ter menos informação, nunca mais vai se comportar da forma como se comportava nos 70 anos anteriores, que são quando a gente tem algumas revoluções. E trabalho muito também com design, não como um design de produto, mas com design como uma metodologia de desenvolvimento de produtos inovadores. Então, aqui tem meus contatos, se alguém quiser, mas eles estão ali no final também. E aí, eu fiquei pensando o que a gente podia trazer aqui de pensar, né, sobre automação, saúde, desenvolvimento imobiliário. E quando a gente fala, acho que até o tema aqui de automação, a gente já pensa naquela casa super conectada, onde todos os aparelhos vão se conversar, a internet das coisas,
E eu costumo dizer que a melhor forma de prever o futuro é a gente criar o futuro que a gente deseja, né? E muitas vezes eu vejo que o desenvolvimento de tecnologias são muitas vezes voltadas só para o resultado da tecnologia em si, mas não pensada em relação ao que realmente importa e realmente as pessoas precisam, que é o que gera produtos e insights que vão ser perenes, que vão ser cada vez mais úteis dentro dessa ideia. Então, quando a gente fala de futuro, inovação, eu costumo dizer, eu dou muitas aulas no Brasil inteiro em relação a isso, costumo dizer que inovação não é tecnologia, a inovação é um trilho de trem, onde a gente tem que parar o que a gente está fazendo, olhar o que a gente está fazendo, olhar para o lado para ver o que está acontecendo, para ver o que está vindo dos dois lados, escutar o que a gente, todo mundo está reclamando, respirar e depois voltar a dirigir. Vocês podem voltar para o piloto automático ou a gente começa a perceber as mudanças e as necessidades do mundo e, a partir daí, criar novos produtos e serviços ou desenvolvimento de novas ideias. Quando a gente fala sobre esse trilho de trem, eu acho que o trilho de trem ficou muito claro agora, que nós começamos a falar sobre uma coisa que é muito importante, que é saúde. Ninguém vive sem ela, todos precisamos dela e precisamos cuidar dela para ter saúde. A gente só não consegue ter saúde se a gente não cuida dela anteriormente. E aí, eu queria ter uma reflexão aqui sobre o que é saúde, né? Saúde, pela definição da Organização Mundial de Saúde, ela é um estado de completo bem-estar biopsicossocial e não apenas ausência de doença. Ou seja, ele está querendo me dizer que não é apenas não estar doente que me coloca como uma pessoa saudável, mas que eu preciso estar bem psiquicamente, biologicamente e socialmente inserido dentro da sociedade, além de não ter doença, para considerar o estado de saúde, né? Eu particularmente acho essa definição utópica. Eu falo que só a Gisele Bündchen é saudável no mundo, porque ela é a única que vai estar com um bem-estar biopsicossocial, né? E coitada, se ela for míope também já tem algum tipo de doença, então talvez ela não seja saudável. Mas isso mostra que a gente não pode considerar saúde do ponto de vista biológico. E aqui eu tenho o que a gente chama de determinantes sociais de saúde, que são estudos da década de 50 e 60, que começam a entender qual é a probabilidade e o grau de influência que os itens que nos cercam, né, que são as variáveis que nos cercam, que determinam a nossa saúde. A gente tende a pensar em saúde como, né, dependendo da minha idade, do meu sexo, da minha genética, dos meus genes, mas isso corresponde apenas a 30% dos desfechos da minha saúde. Então, doenças, o tipo de, como eu vou viver, os tipos de patologia, se eu vou desenvolver câncer ou não, se eu vou infartar ou não, apenas 30% são fatores ligados à minha genética ou aquilo que eu não consigo mudar, né? Eu posso até fazer cirurgia plástica, mas eu não consigo ficar mais nova do ponto de vista de DNA. Isso tudo é só 30%. 70% da nossa saúde é determinada por aonde a gente vive, né? Depende do meu estilo de vida, o meu estilo de vida depende das minhas redes sociais e a comunidade aonde eu estou envolvida. Então, se a comunidade não é uma comunidade saudável, eu não consigo ser saudável. Essa comunidade, ela vai ser saudável ou não saudável a partir de grandes estímulos que ela tem, que é acesso a alimentos, à educação, ao ambiente de trabalho onde ela vive, se ela tem acesso a emprego ou não, se ela tem a qualidade de água e de esgoto que ela é exposta, se ela tem acesso aos serviços de saúde e aonde ela mora, né? E isso tudo regido por uma macroeconomia, que é as condições ambientais e sociais que a gente vive em uma macro-sociedade. Ou seja,
a gente não tem saúde do ponto de vista individual, a gente só tem saúde se a gente olhar do ponto de vista coletivo. E o que a gente vê que a gente fez nessa condição? Qual foi o mundo que a gente criou, né? Se a nossa melhor capacidade de prever o futuro é criar, qual foi o mundo que nós criamos nos últimos tempos que nos levou aonde estamos hoje, né? Nós tivemos acho que o Sérgio explicou bastante, muito bem, nós tivemos um mindset, uma cabeça nos últimos anos, aonde a produtividade e a eficiência, elas eram de um ponto de vista de eficiência financeira, né? Então, eu quis fazer cada vez mais, usando cada vez menos para gerar um custo cada vez menor, e isso era o resultado das empresas. Esses eram os objetivos que nós queríamos, e isso é em todas as áreas, né? Na área de saúde é assim, na área da construção é assim, na arquitetura, no desenvolvimento tecnológico. A gente colocou a eficiência, talvez a eficiência financeira, como um dos principais drivers. E nós levamos um mundo que hoje é solitário, ansioso e sedentário. Nós criamos um mundo doente, um mundo hiperprodutivo, multifuncional, onde as pessoas, pela primeira vez na história, a gente tem uma camada da sociedade que vive menos, apesar de a gente falar que a gente está vivendo mais, quem vive mais é quem tem muito acesso a muito dinheiro, mas a gente tem uma comunidade que está vivendo menos, porque pelos hábitos de vidas que foram impostos dentro dessa sociedade. E nós precisamos pensar sobre isso, porque isso gera oportunidade, mas também gera responsabilidade. Nós precisamos pensar no mundo que a gente quer construir. Aqui só alguns dados para vocês verem. A gente considera hoje que cerca de 12 milhões de pessoas morrem no mundo por ano, isso é muito maior, isso é um dado de 2012, devido a causas ambientais, poluição, ao tipo de ambiente que as pessoas vivem, a exposição de patógenos que elas estão vivendo. A gente tem 12 milhões de pessoas morrendo por ano devido aos danos ambientais que estamos causando. E mais ou menos uns 600 milhões de pessoas que têm algum tipo de redução da sua capacidade como ser humano, né? Uma deficiência, uma incapacidade por conta desse tipo de exposição também. Ou seja, o mundo que nós criamos e que nós estamos machucando também está nos matando e também está nos machucando. Aqui a gente tem as principais causas de morte desde 2000, né, onde a gente tem uma mudança significativa, que a gente para de morrer de doenças infecciosas. As doenças infecciosas acontecem principalmente como principal causa de morte em locais muito pobres, principalmente que tem um acesso à qualidade da água ruim, né? Mas nós passamos a morrer dos nossos hábitos. A gente passa a morrer de infarto, a gente passa a morrer por conta de hipertensão, doença crônica pulmonar por conta do tabagismo, diabetes por conta de sedentarismo e obesidade. Então, nós estamos virando vítimas do próprio ambiente que nós criamos, né? A busca por viver em lugares melhores para morar, né? Não é uma novidade, não é por conta do Covid que nós estamos fazendo isso. Isso sempre foi uma essência humana em buscar lugares que geram mais qualidade de vida. O problema é que talvez isso não esteja como uma oportunidade para boa parte da população, né? Isso é um movimento que a gente chama de wellness real estate, que é essa busca de fugas e de escapes desses centros urbanos ou desse modus operandi de centros urbanos que são muito voltados para a produtividade e buscam pílulas de escape ou lugares que prezem por uma arquitetura que traz a sensação de bem-estar. Isso vem evoluindo lá desde 1900, cresce muito na década de 70 e acho que hoje, com o Covid, a gente vai ter isso exponencialmente crescendo
e provavelmente se democratizando de uma velocidade muito mais alta. Eu já vou falar isso um pouquinho para frente. Mas o que significa isso do ponto de vista médico, né? Será que, o que uma médica está fazendo dentro de uma incorporação, né? Justamente porque quando a gente pensa, eu estudei muito essa parte de tecnologia, desenvolvimento de produtos tecnológicos para a área de saúde, e cada vez mais eu fui me convencendo que o que eu preciso criar são ambientes que condicionam comportamentos e não aplicativos que condicionam comportamentos, né? Aqui a gente vê que quando eu tenho um lugar que eu construo que condiciona comportamentos mais saudáveis, eu faço com que as pessoas se comportem com mais saúde. E isso gera efetivamente resultados como redução de hipertensão arterial, aumento de atividade física, redução de cintura abdominal. Então, em vez da gente pensar em criar mecanismos automatizados que fazem tudo por mim, né? Eu falo que hoje em dia, se a gente nascer, virar uma criança com cartão de crédito, a gente não precisa mais viver, a gente só precisa existir. Porque com esse pensamento de tudo automatizado, a gente não precisa mais ir no supermercado, a gente não precisa mais conversar com a família, a gente não precisa mais educar filho, a gente não precisa mais ter amigos, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa de um cartão de crédito que fique pagando os aplicativos que vão gerar isso. E isso não gera saúde. O que gera saúde são ambientes que proporcionam comportamentos que são a essência dos seres humanos, que eu já vou explicar para vocês. Acho que isso é muito legal de pensar, porque quando a gente tem uma ciência que demonstra que os ambientes condicionam as suas condições de saúde, a gente tem no outro lado o mercado disposto a pagar por isso e entendendo isso como valor agregado. Então, as pessoas estão querendo viver em lugares onde elas sabem que condicionam e têm acesso a hábitos mais saudáveis. Quando esse match acontece, gente, não existe nada que segure. Isso é um tsunami que vem trazendo como uma tendência que todo mundo tem que prestar atenção, se não é engolido por ela. E aí a gente começa a entender que é aquele conceito lá de trás. Saúde não pode ser só pensado do ponto de vista individual. Eu não consigo ser saudável com um Fitbit medindo os meus passos se eu não tenho um ambiente que me condiciona para aquilo, se a comunidade não condiciona para aquilo. E eu acho que a pandemia do Covid vem trazer essa reflexão, que não adianta só eu ser saudável dentro da minha casa, dentro da minha bolha, né? Eu costumo dizer, se você quer um mundo estéril, é melhor não sair do útero. Eu não consigo viver dessa forma. Eu preciso entender que a comunidade ao meu redor também precisa estar melhor, né? Então, quando eu comecei a estudar um pouco para trazer alguns insights para dentro da empresa da minha família, né? Que o meu irmão, que é o CEO aqui, é o engenheiro que faz com que todos esses projetos maravilhosos saiam do papel, eu vi que legal, gente. Nós temos a oportunidade de criar os ambientes que a gente quer que as pessoas vivam e pensando num comportamento mais saudável, pensando que elas vão viver melhor, pensando que a gente pode gerar bem-estar. E isso é super interessante, isso é super legal, é um desafio muito legal, né? Então, se a forma de prever o futuro é criar, a gente cria o futuro todos os dias, como desenvolvedores, como incorporadores, como pensadores de cidades, de prédios, de casas, arquitetos, pessoal que trabalha com automação. Como o Sérgio colocou ali, a complexidade de se construir um prédio hoje, gente, é praticamente gigantesca, né? Você trabalha com inúmeros profissionais, é tudo ao mesmo tempo, é tudo integrado. E a gente precisa pensar em como que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo e o que a gente quer gerar de resultado. Porque eu acho que é isso que vai impactar na nossa motivação de desenvolvimento, né? Como que a gente pensa isso em saúde? Será que quando a gente pensa em desenvolver um prédio voltado para a saúde, pensando em inovação, a gente cria um lugar que onde tudo é automatizado, eu meço todos os teus batimentos cardíacos para entender se você está num nível de estresse ou não? Será que é sobre isso que a gente faz?
E aí eu costumo mostrar isso aqui, que eu acho que é um pouquinho diferente, que traz as reflexões, não estou falando que elas sejam verdadeiras, mas são reflexões internas nossas aqui, e até como foi concebido o prédio do Age 360. A gente parte do princípio que nós precisamos gerar bem-estar. A sensação de bem-estar, ela é uma sensação física, né? Colocando lá que saúde é um estado de completo bem-estar biopsicossocial. Quando eu equilibro os quesitos que me causam bem-estar, eu tenho uma sensação hormonal, eu tenho níveis hormonais que me geram o sentimento de bem-estar. E o que eu preciso equilibrar para ter bem-estar? Eu preciso considerar a minha saúde física, no meu corpo, biologicamente, a minha saúde social, as minhas conexões e as minhas relações precisam ser verdadeiras, né? Do ponto de vista emocional e ocupacional, então eu preciso considerar que as pessoas precisam entregar, elas têm o seu papel na sociedade, elas precisam exercer isso de alguma forma, né? A questão da minha interação com o meio ambiente que me cerca e a forma como eu lido com ele também precisa estar em equilíbrio, né? O quesito financeiro, eu preciso ter segurança financeira, né? É aquele princípio de Maslow, né? Eu preciso saber que eu tenho recurso para garantir o que para mim é minimamente necessário e o que é necessário para cada um é individual. A minha saúde mental, então eu preciso ter um desenvolvimento e um desafio psicológico de estímulo e de trabalho, e também trabalhar com a questão da ansiedade e a depressão, que é um grande mal da humanidade, e o meu desenvolvimento de saúde espiritual, que não significa ser religião, mas momentos de conexão, momentos de interiorização, que também permitem com que eu consiga me desenvolver e ter essa sensação de bem-estar. Foi partindo desses 7 pilares do bem-estar, que nós pensamos em criar ambientes que permitem, estimulam, inspiram, personalizam, né, individualizam, incentivam e conectam todos esses pilares. E aí a gente pegou todos os nossos pilares estruturais de projeto, onde a gente colocou tudo que a gente acreditava que poderia gerar bem-estar dentro dos nossos empreendimentos para as pessoas, para os indivíduos que moram lá e para a sociedade em si que vai viver e se relacionar com esse prédio. Então, a gente pegou o que a gente tem de melhor de arquitetura, numa localização, hoje a gente está localizado em Curitiba, que é uma cidade que respira bem-estar, até ganhou um prêmio canadense na semana passada, como uma das cidades que mais investe em qualidade de vida e bem-estar do cidadão. A questão de hospitalidade, de receber e ser recebido. A questão da sustentabilidade, tecnologia, inovação e a parte de wellness, que é alguns rituais, né, alguns espaços que permitem a gente também ter essas coisas de descompressão. Então, a gente tentou englobar isso em 360 graus, como é que eu levo isso para as pessoas viverem melhor. E, então, a gente tem isso aplicado dentro do Age 360, onde eu vou falar aqui alguns exemplos, que é um prédio assinado pela Triptyque, que é uma arquitetura francesa, que é um prédio maravilhoso, super de luxo, com milhares de conceitos de topo de pirâmide, digamos assim, mas que, na verdade, o princípio disso não é limitante no quesito financeiro. Ele é um princípio de desenvolvimento de projeto para que a gente estimule hábitos mais saudáveis, não só dentro do prédio, mas ao redor dele. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, esse projeto ele foi concebido com diversas frentes relacionadas à saúde. Uma delas, eu acho que para estruturar um pouco do raciocínio, eu vou trazer das chancelas de saúde, que são essas certificações. A gente tem inúmeras certificações que provavelmente vão ganhar mais espaço agora, depois da época do Covid. As 3 maiores até 2018, que foi quando a gente começou a aplicar para as certificações, a WELL, a Fitwel e a Reset.
e tem a Aqua também, que é bem voltada para a questão de sustentabilidade, mas elas têm uma abordagem além da sustentabilidade, voltada para a qualidade de vida. A que a gente escolheu para colocar dentro do Age 360 foi a Fitwel, porque ela é a que a gente já tem a certificação de sustentabilidade que já garante toda uma qualidade voltada para bem-estar relacionada à iluminação natural, a questão do conforto termoacústico, inúmeros princípios de construção que tem essa percepção da sustentabilidade como foco. A gente já tem isso muito, muito forte nos projetos, mas a gente colocou a Fitwel, que ela tem uma questão de comportamento, que eu particularmente gosto bastante. Então, essa certificação, ela é uma certificação do governo norte-americano e ela considera 7 pilares que elas impactam. Então, esse prédio, quando ele é construído, ele tem que impactar a comunidade, ele não pode ser construído só do muro para dentro, ele precisa trazer algum benefício para fora da comunidade. Ele é feito para reduzir morbidade, ele é feito para que as pessoas se comportem, estimule um comportamento que reduz doença, né? Que estimula a sensação de bem-estar, que suporta a questão social e tem até um envolvimento com populações mais vulneráveis, que garante o fácil acesso a uma alimentação saudável, a segurança dos moradores, né? E ao incentivo de atividade física para que as pessoas vivam com um comportamento melhor, tá? Então, esses 7 macro pilares, eles se desdobram em 12 critérios que existem dentro do Fitwel, que vão considerar algumas partes, né? Então, a questão da localização, que tem que ser de fácil acesso, de caminhada até serviços, lojas, comércios, estabelecimentos comerciais. Então, isso já nos traz uma visão de como a gente tem que estar pensando nos bairros, não simplesmente, né, naquele terreno que a gente comprou como incorporador. Os acessos, a gente tem muitos prédios desenvolvidos com foco no acesso de carro, e aqui a gente tem que fazer o acesso do pedestre mais chamativo, mais convidativo, acessos de bicicleta facilitados para estimular esse tipo de comportamento. Você tem que ter acesso a áreas externas, jardins, estimular até a atividade física em jardim. Então, todo mundo só faz academia fechada lá na salinha do térreo, que ficou sem ter muita visibilidade. Aqui é o contrário, a gente tem que fazer fazer academia no jardim mesmo, acesso a hortas, acesso a feiras, né? Isso tudo dentro ou perto do empreendimento. A questão das entradas, onde a gente tem a percepção sobre limpeza, tanto da limpeza, aquilo que o Sérgio falou, né? Hoje em dia, de não encostar, então as touchless technologies vão vir muito fortes. As escadas não são só escadas de incêndio, elas são escadas que incentivam você subir. A comunicação do prédio fala, um dado interessante aqui, depois dos 40 anos a gente tende a ganhar 1 quilo por ano. Se a gente olhar com 50, 10 quilos são bastante. O fato de você subir 6 lances de escada por dia, né, deixar de subir de elevador 3 andares todos os dias, faz com que você não ganhe esse 1 quilo por ano, mesmo que você não cuide da sua dieta e não faça atividade física regular. Então, o estímulo desse tipo de recurso faz com que a gente tenha um prédio. Então, aqui só para vocês entenderem, esse prédio aqui, ele faz uma reconstrução praticamente do bairro, onde ele cria uma nova via de acesso, que é uma via lenta. Ele tem uma área comercial que ela é destinada para ser um empório gourmet, né? Para atender não só o empreendimento, mas atender toda a região. A gente tem quadra de beach tênis, em vez de ser concreto em cima de concreto, a gente traz areia para a pessoa poder fazer treinos com mais contato ao natural. A gente trabalha bastante aqui a parte de paisagismo. Aqui tem uma solução muito legal que eu vou mostrar para vocês depois, que é a questão
de acesso e redução de número de pessoas que frequentam a intimidade do prédio, mas que permitem também novas formas de negócios dentro do prédio, então eu já mostro para vocês. Aqui dentro das áreas internas, então esse prédio ele já é um prédio que ele é smoke free, você não pode fumar dentro do prédio, só dentro do seu próprio apartamento, né? A gente já tem também um controle de tipo de material que vai ser utilizado durante a obra, tintas sem chumbo, que são tóxicas também, o tipo de material que você usa perto de tubulação, para garantir que não tenha materiais que são propensos a mofo, por exemplo. Então, são coisas que a gente começa a pensar dentro da construção. Das áreas comuns aqui, super ventiladas, uma decoração minimalista. Isso aqui é tudo pensado pré-Covid. Eu falo que esse prédio já está pronto para a pandemia, mas ele é pensado, né, justamente para criar áreas comuns que estimulam alguns hábitos, principalmente os hábitos sociais. Então, como o Sérgio falou, as pessoas entenderam que a nossa casa acaba sendo um lugar mais aconchegante, a gente precisa se relacionar melhor, né? E isso a gente coloca dentro das áreas comuns também, porque eu costumo dizer que o prédio se torna o teu aliado imunológico dentro da tua casa hoje em dia, né? E as residências em si super arejadas, os materiais também com uma preocupação muito grande, sem asbesto, sem chumbo. Aqui, só para vocês verem, isso aqui é o salão de festas do H360, então, né, uma preocupação muito grande com ventilação, um ambiente minimalista, clean, que não orna, não fica cheio de poeira, que está sempre explorando iluminação natural, vistas, contato com a natureza. Aqui a gente tem a academia, a área comum do prédio de piscinas e a área de wellness. Ela está localizada no 21º e 22º andar, de uns terrenos mais altos da cidade. Tem uma vista absurda. Para justamente, a gente fala aqui que quem não quiser vir para a academia tem que ver o pôr do sol andando na esteira, porque é maravilhoso, é super bonito mesmo. Além disso, você tem outros critérios, que é o acesso de qualidade de água, então você tem que medir a qualidade da água do empreendimento, não é a qualidade de água da cidade. Acesso à alimentação saudável, tanto de delivery ou até você mede quantos metros você tem algum tipo de venda de frutas e verduras para você conseguir pontuar. Serviços aqui que também facilitem acesso a hábitos saudáveis. Você tem um planejamento de rota de emergência, então saúde não é só prevenção, saúde também é emergência. Você tem desfibriladores, desfibrilador, aquele negócio para dar o choque no coração se tiver parada cardíaca. Dentro desse empreendimento tem 4, de acordo com a localização. Então, são todas ideias. Aqui, só para vocês verem, a gente tem... Isso não é uma cozinha gourmet, isso é um conceito de wellness kitchen. Então, ele é um lugar que ele foi feito para você cozinhar interagindo efetivamente com todo mundo que está comendo junto com você. Aqui atrás é uma horta orgânica com tomate, não é só com temperinhos, assim, mas com tomate, com cenoura e etc. Que a ideia é que você consiga fazer from earth to table, né? Então, você possa plantar e cuidar aqui mesmo dos seus alimentos. A forma como você armazena não é tudo em armário fechado, é para você visualizar o que está fresco e poder usar. Ele tem toda essa parte com a área natural, então, justamente para incentivar o convívio entre as pessoas, né? Então, isso aqui é um prédio que a gente pensa em saúde e, como vocês veem, ele não é sobre automação de comportamento, mas é sobre incentivo de comportamentos saudáveis que levam a desfechos melhores dentro da qualidade de vida do morador, né? Depois do Covid, eu acho que isso tudo, esse prédio aqui, só para vocês terem ideia, esse prédio, ele é um prédio que a gente desenvolve o projeto desde 2018. Então, ele não foi um prédio pensado nessa concepção de Covid, né?
ele foi pensado na percepção de necessidade humana, o que nós precisamos como seres humanos para viver num lugar melhor. E isso se reflete muito no que a gente está pensando hoje, né? O que tem do Covid que acho que exacerba ainda mais, e a gente também pode pensar em questão de produtos de automação. A limpeza segura, então a questão da limpeza, ela vai criar a mesma percepção do que a segurança física criou nos últimos 50 anos, né? De monitorização, de ter as coisas automatizadas, de ser uma coisa meio que eu não... O ideal é eu não perceber que tem tudo aquilo, né? Então, a gente já não quer mais aqueles lugares cheios de cerca elétrica e arame farpado. A gente quer se sentir seguro, mas não perceber que a gente está sendo bombardeado de monitorização. Então, eu acho que isso vai vir, e com certeza isso vai vir com uma força muito grande, mas essa coisa principalmente discreta. A parte de delivery, então, a adaptação dos prédios, isso é uma coisa que vem para ficar, isso já era uma verdade, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha com elevador, tá? Mas eu acho que a inteligência de não criar um elevador só de entrega, mas usar o espaço do elevador hoje para que você consiga fazer o delivery e entregar no andar das pessoas, isso de uma forma automatizada ou de uma forma que você tenha segurança para receber a tua encomenda ou a tua comida sem colocar ela no chão do elevador. Eu tenho certeza que isso é um produto que quem fizer depois me liga para me dizer que deu certo. De tecnologia, a gente tinha biometria aí chegando com força e agora a gente tem o Face Recognition como uma tecnologia que vai estar muito disponível. Então, tudo que for tecnologia no touch, principalmente para áreas comuns, acho que isso é excelente, porque daí a gente vai falar um pouquinho ainda mais para frente sobre a automação disso. O teletudo, então a gente viu que dá para fazer muita coisa aqui virtualmente, então os ambientes também vão ter que estar adaptados a isso. E o home office, o que eu chamo aqui de home service, né? Não é só trabalhar em casa, a gente passa a receber serviços dentro de casa. O professor começa a vir, né? O cabeleireiro, a reunião. Então, até o Sérgio estava mostrando ali, né? Como é que a gente faz ambientes adaptados. A gente estuda algumas plantas aqui para empreendimentos futuros, onde talvez a entrada de serviço que a gente tinha da cozinha talvez seja a entrada do home office, porque talvez tenha vai existir uma fusão entre o que é trabalho e o que é casa, que até pela lei vai ser difícil de regular. E isso vai gerar também novas percepções, né? Aqui também no Age 360, a gente tem uma solução aqui que é legal de compartilhar, que a gente já pensava em ter serviços, né, espaços adequados para você fazer algumas atividades que requerem serviços ou trabalho, com a facilidade de você ter isso dentro de casa, mas sem invadir a privacidade do seu lar. Então, aqui no Age 360, a gente tem um andar, que seria um andar mais ou menos de área comum, só que ele foi pensado para receber pessoas externas do prédio, sem entrar no prédio. Então, ele tem uma entrada específica para esse andar, onde eu já tenho, a gente já previa aqui um espaço que é para home office, que é para trabalho, e ele é uma biblioteca, porque a biblioteca é um ambiente que traz atenção, e a gente tem uma sala de criatividade, que é um lugar para eu fazer reunião mais dinâmica, trabalho de faculdade, chamar as pessoas para desenvolvimento de produto, onde eu rabisco parede, eu tenho coisa de pintura, mesas que se integram, que fazem com que eu possa receber pessoas externas, mas elas nem circulam pela área comum do prédio, ela entra só aqui. E eu não preciso botar essas pessoas para dentro da minha casa. Então, ela fica um lugar que também reduz o número de pessoas, mais fácil de higienizar, mais fácil de ter controle também do processo biológico.
Ele tem uma sala de consultório, porque a gente sabe que os serviços médicos de profissionais de saúde vão cada vez mais estar internalizados também. Não precisa ser dentro de casa, pode ser no andar de baixo. A gente tem uma área de wellness aqui, de salas de massagem, preparada para diversos tipos de massagem, terapia com lama e etc., que é voltado para bem-estar. Um salão de beleza. A gente tem aqui também um quarto de hotel, que é de uso exclusivo para os moradores. Então, também essa coisa de receber em casa, mas não precisa ficar dentro da minha casa. Ele tem um serviço de hotelaria aqui para ele. E o que é mais legal aqui é que justamente ele tem essa entrada exclusiva. E o que é muito legal aqui, gente, é que aqui, apesar de ser um prédio comercial, ele já está adaptado para um mundo tecnológico onde a gente para de ter intermediador. Então, eu não preciso mais ter um salão de cabeleireiro para ser um cabeleireiro. Eu posso fazer o serviço aqui, eu pago pelo aplicativo, né? E a gente começa a movimentar uma nova economia que vem se mostrando a tendência do mercado. Aqui, para vocês verem, essa aqui é a biblioteca, o salão de beleza e a sala de criatividade. E aí, gente, só para a gente fazer umas reflexões aqui mais filosóficas, né? O que a revolução digital vem e muda, né? A revolução digital, ela tem, eu gosto muito dessa análise do Peter Diamandis, que é um dos grandes, quem escreve sobre as empresas exponenciais. Ele fala que todo o processo de digitalização, ele pode levar à exponencialização de um mercado, né? Então, quando eu digitalizo, primeiro parece que é uma coisa meio esquisita, assim, meio decepcionante, né? Eu confesso para vocês que trabalham com automação que lá em casa uma das tarefas mais difíceis é ligar a televisão hoje em dia, porque é tudo automatizado, daí tem algum botão que a gente aperta que desconfigura tudo e daí a gente não consegue mais ligar. Então, às vezes a gente fala, é decepcionante, mas a partir de um momento que você tem o desenvolvimento tecnológico e as pessoas têm acesso mais fácil a alguma ferramenta, ela se torna disruptiva e ela faz um shift dessa curva exponencial, que agora com o Covid a gente também aprendeu mais sobre ela. Mas quando eu entro nesse lugar, gente, ele é diferente porque eu desmaterializo equipamentos. Quando eu desmaterializo, quando eu não preciso mais produzir muitos equipamentos, e eu acho que vocês devem sofrer bastante com isso, porque hoje você faz muita coisa que você precisava de hardware antes, você consegue fazer pelo celular. Então, eu desmaterializei muitos equipamentos, eu desmonetizo, isso tem que acaba ficando mais barato, porque eu não preciso mais produzir do ponto de vista material, né? E quando eu desmonetizo, eu democratizo ainda mais, eu dou mais acesso a mais gente. E eu acho que isso é super importante para o mercado de vocês, porque principalmente porque a gente vai estar o tempo inteiro criando hardware e softwares que vão se atualizando numa velocidade que você não pode se apaixonar pela sua tecnologia, porque provavelmente logo ela vai ser substituída por outra. Você tem que saber exatamente o problema que você está querendo resolver para entender qual é a tecnologia que vai aprimorar o teu produto o tempo inteiro. Então, eu costumo falar, gente, que a revolução digital ela não é digital, ela é individual. Eu nunca dei tanto poder para o indivíduo como ser humano exercer as suas funções como ser humano. E nós temos algumas características como ser humano que são boas e são ruins, né? Nós somos corajosos, mas somos preguiçosos, né? Nós somos altruístas, mas somos narcisistas. Então, dependendo da tecnologia que você e da forma como você quer conduzir o processo que vocês vão usar da digitalização, vocês podem exacerbar um lado ou outro do ser humano. E ele vai usar isso como uma ferramenta que pode ou machucar ou melhorar, né? Costumo dizer que todos nós, os seres humanos, desde que somos humanos, buscamos uma forma de nos guiar para sair de um lugar e explorar outros, né? Gastando a menor energia possível. Mas antes, isso só era possível para quem sabia ler as estrelas, ou a bússola, ou um mapa. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue sair de um lugar e ir para o outro. E você
nem precisa mais saber nada sobre ruas, né? Para ser motorista do Waze, do Uber, né? O que seria o Uber sem o Waze? Então, são duas tecnologias que se potencializam e permitem que qualquer indivíduo que antes precisava de uma capacidade técnica específica para conseguir fazer alguma coisa, ele democratizou a capacidade de locomoção. Então, todo mundo pode fazer isso hoje. E é isso que vai acontecer. Cada vez mais essa parte de automação ela vai ficar democratizada, desmaterializada e desmonetizada. Nós, como incorporadores, precisamos entender que tipo de infraestrutura é preciso para que isso se adapte na velocidade que isso vai vir. Isso é um desafio enorme, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente precisa botar bastante coisa para acesso de internet, né? Então, o 5G vem chegando aí com força, e isso vai trazer novas possibilidades, né? De como que a gente vê isso, né? Agora, essa percepção de que eu vou monitorar tudo e gerar um monte de dados, ela não é uma percepção, ao meu ver, muito inteligente, porque o excesso de informação não é o que nós precisamos. O que a gente precisa é de informação que gera ação. E aí a gente tem que ter a responsabilidade da oportunidade de gerar ações positivas, né? Então, a gente precisa começar em pensar em tecnologias que a gente automatiza aquilo que pode nos salvar. Então, a gente viu lá o quanto o meio ambiente está afetando a nossa saúde como seres humanos. E nós sabemos o que nós estamos causando com o meio ambiente. A gente precisa de tecnologias de automação que reduzem aquilo que nós estamos gastando em excesso. Então, a redução do desperdício de água, que a gente tem 50% de desperdício de água por não conseguir justamente medir algumas coisas, né? Ou desligar na hora certa, o uso de energia, o uso da temperatura correta, a otimização de como que a gente utiliza o ar-condicionado. Então, a gente tem aí algumas décadas de prédios que foram feitos para ar-condicionados e para carros, né? O quanto que a gente precisa ter de acesso a carro elétrico, então a gente precisa estar estimulando isso, né? Tudo que tange o conceito de sustentabilidade precisa ser aferido e precisa gerar informação que gera ação de prevenção. Então, isso é uma coisa que vai vir com bastante força e que deve ser apresentado para as incorporadoras. Isso é uma coisa legal, né? O desenvolvimento do projeto, esse projeto vai ficar pronto daqui 5 anos. A gente precisa estar prevendo o futuro, precisa estar conversando com vocês, para vocês nos mostrarem o que está sendo de tendência, não é de produto comercializado, porque a gente tem que olhar lá no futuro, né? A gente tem que automatizar o que pode nos cuidar. Acho que se vocês assistiram a aula do Dr. Chon, o Dr. Chon é uma sumidade aí na parte de medicina e de inovação lá da USP. Ele é aquele professor pardal, cheio dos gadgets, né? Acho que ele deve ter dado alguns insights futuristas aí sobre o que deve acontecer, mas efetivamente a gente precisa entender que talvez a monitorização e o auxílio, principalmente dos pequenos e dos mais idosos, é um mercado muito interessante para quem deseja desenvolver essa parte de produtos de automação relacionado à saúde. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Isso aqui é um site que chama Gapminder, que é de um epidemiologista norueguês. E aqui eu vou dar um play, gente, só para vocês verem. Aqui no cantinho vocês veem 1950 é o ano, tá? E ele vai mostrar aqui, de 0 a 100 é a idade da população, quantas pessoas estão envelhecendo ao longo do tempo, tá? Só para vocês entenderem o que é um mercado de pessoas mais idosas para os próximos anos, tá?
Então, vocês começam a ver aqui que o número de pessoas com acima de 60 anos vai começando a crescer numa velocidade absurda desde a década de 70. E a gente tem o envelhecimento populacional crescendo de uma forma muito grande. Isso é 2020. Olha o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Vocês vejam que em um momento a nossa população ela começa até a diminuir, né? Então, a gente está diminuindo a população, ela vai ficando, tem menos criança e muito mais idosos. E isso vai requerendo novas adaptações de produto também, tá? Isso é um mercado bem legal de estudar. O mercado de tecnologia da área de saúde é um dos mercados que mais cresce. E em 2019, o Home Health Tech, que é a parte de tecnologias voltadas para a saúde em casa, foi um dos mercados que teve mais investimento nos Estados Unidos, justamente porque a percepção é que isso vai crescer bastante. A gente precisa também automatizar coisas que podem nos unir, né? Eu acho que a gente teve um pêndulo muito grande para a questão do relacionamento virtual, principalmente para crianças, e isso é muito ruim. Nós vamos ter uma geração muito difícil de lidar do ponto de vista mental. Se eu posso dar uma dica para vocês, não deem celular para criança menor de 2 anos, é igual a colocar cocaína na mesa da sala, é tipo muito perigoso mesmo. E agora dá para ver naquele filme do social media, mas isso é bem real, é um objeto extremamente viciante feito para isso. E eu acho que a gente precisa criar formas de relacionamento entre as pessoas. Então, os condomínios passam a ser lugares muito propícios para gerar conexão entre as pessoas. Vamos automatizar também o que nos faz respirar. Aqui é só um exemplo. Aqui é o Ícaro, é um prédio que a gente fez aqui também. Ele é inteiro cercado por... ele tem os jardins, são casas suspensas, o conceito dele, né? Então, ele tem os jardins, ele é inteiro cercado por floreira, tem mais de 4 ou 5 quilômetros de floreira dentro do prédio. E todas as floreiras são automatizadas, com irrigação inteligente, e a gente passou por uma estiagem aqui gigantesca, né? E esse prédio está assim, com uma natureza super exuberante, deixando o bairro mais bonito, justamente pela inteligência da automação dos projetos. Então, eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido um trilho de trem, onde a gente para, olha e escuta o que está acontecendo, aprende coisas novas e opta ou por seguir no piloto automático e fazer o que a gente estava fazendo, ou entender o mundo numa percepção um pouquinho diferente e descobrir que tendência e oportunidade não necessariamente nos leva a construir o mundo que a gente quer, porque a gente precisa criar o futuro que a gente deseja e não só aquele que é mais fácil da gente fazer. E é isso, pessoal.